Seria a rede social, os meios de comunicações, internet, televisão, responsáveis de fato pelo fracasso conjugal na vida de muitas pessoas? Sou o evangelista Cláudio Augusto, tenho tido a oportunidade de pregar a palavra em alguns lugares desse nosso Brasil e também palestrar para casais e família. No contexto dessa pergunta, se é a rede social, porque todo fracasso hoje parece que se deve, a um celular, ao ficar muito focado em rede social. Mas a minha pergunta é o seguinte: se o primeiro casal, Adão e Eva, moravam num paraíso, eles não sofriam pressão psicológica, pressão social, pressão financeira, pressão de qualquer tipo de coisa, como que esse primeiro casal, então, veio a fracassar terrivelmente? É de se pensar, de se refletir. É claro que a Bíblia me dá uma resposta. E na mesma linha que esse casal fracassou, muitos casamentos, famílias, estão fracassando hoje também. Sim, estão sendo levadas ao fracasso por tomarem a mesma atitude que este primeiro casal tomou lá no Éden. E eu volto a frisar, não havia pressão psicológica, não havia pressão social, não havia uma ilusão de é preciso ter, é preciso ser, é preciso mostrar, que hoje parece que uma vida feliz é uma vida endossada por aquilo que se conquista, pelo diploma, pelos bens materiais. Aí então há necessidade de se expor e mostrar para as pessoas que a felicidade chegou no casamento porque comprou aquele carro novo, aquela casa do sonho, aquela viagem dos sonhos. E as pessoas vão vivendo isso quando por trás de tudo isso há uma verdade ilusória, um vazio na alma e um descontentamento deste relacionamento. Você fala isso baseado em quê, Cláudio Augusto? Eu falo isso baseado em algumas experiências que eu já tive com algumas pessoas em termos de aconselhamento, em diálogo e até em palestra. Não é que eu ouvi falar. Eu tive o prazer de dialogar e falar com essas pessoas olho no olho e ouvi-las. Então, voltando aqui no livro de Gênesis, que há uma resposta, qual foi essa atitude que esse casal tomou? O que eles fizeram para que houvesse esse fracasso? Para que o primeiro casal viesse a fazer o que fizeram? Uma das respostas é simples. Eles pararam de ouvir a voz do Criador para ouvir a voz da criatura. Ou seja, enquanto Adão e Eva estavam dentro do segmento daquilo que Deus havia falado, imposto para a vida deles, eles tinham tudo para ser felizes e deixar para nós uma herança de pura felicidade. Mas a partir do momento que Eva parou para ouvir a voz da criatura, aí, meu querido, o caos foi instalado. E você acha que isso é simples? Nesta versão bíblica aqui, bastou apenas, entre verbos e palavras, bastou apenas 40 palavras para que o adversário seduzisse a mulher e ela tomasse a decisão junto com seu esposo, que veio trazer o caos. Isso não te surpreende? Se lá naquele tempo 40 palavras foi suficiente para causar o caos, me responda você. O que você tem ouvido no seu trabalho? O que você tem ouvido da sua melhor amiga? O que você tem ouvido do seu melhor amigo? Você reparou que muitas coisas se instalam, a crise no casamento é por causa daquilo que se ouve? É por causa daquilo que se ouve de fora do casamento? Conselhos de pessoas com más intenções. Conselho de pessoas que nem casamento tem para aconselhar.
E aí cria-se uma ideia, e essa ideia é dada à pessoa. Conselhos do tipo: você é bom demais para ele, você é bom demais para ela, você merecia coisa melhor, você poderia ter conquistado coisa melhor. E aí essas coisas vão se instalando no coração. Aí sabe qual é o resultado? Aí começa a ver o que não deveria ver, começa a olhar da forma que não deveria olhar. Eva, quando ela ouve a criatura, está bem claro na Bíblia, e ela olhou e viu que aquilo era agradável, desejável ao seu coração. E não é assim que começa. O adultério não começa da noite para o dia, começa com o que se ouve, começa com o que se vê, começa uma decadência, e aí então se instala o caos. Agora diga você, nesse tempo que nós estamos vivendo, propagandas de nudismo, séries, filmes, tantas coisas que vêm com uma enxurrada na mente, nos olhos de casais. Aí sabe qual é o final disso, meu querido amigo? O final disso são casamentos vivendo de aparência, são casais vivendo de aparência. A felicidade já foi embora desse lar há muito tempo. O resultado é pessoas tentando demonstrar para a sociedade uma felicidade que nem existe e voltando naquilo que eu disse no começo. Felicidade baseada em quê? Em expor uma falsa felicidade baseada em conquistas, baseada em aparência, baseada em momentos. Se você acha que isso não é verdade, me responda então, por que casamentos se acabam da noite para o dia? Aí quando você fala, sabe aquele casal largaram? Como assim largaram? Eles viviam tão felizes, eles eram um casal exemplar, mas como assim largaram? Já estavam largados há muito tempo. É só agora expor a realidade, porque, meu querido, me responda, uma casa, a estrutura da casa não cede da noite para o dia, ela começa com uma rachadura, e aquilo vai causando um caos, até que a estrutura é abalada. Aí então vem tudo abaixo. Aí eu volto aqui e te deixo esta palavra. Então grave bem isso. Quem você está ouvindo? O que você está ouvindo? De quem você está ouvindo? Como está ouvindo? É por isso que eu te convido a nos ouvir através da palavra de Deus, das nossas palestras para casais, famílias e outras coisas mais. Deus abençoe e fique sabendo você. Venha nos ouvir e temos coisas boas para te dizer. Porque uma das coisas é, Deus nos criou para a felicidade. E a felicidade não está lá no horizonte. A felicidade não vai chegar de carruagem, mas a felicidade está, às vezes, um passo do seu olhar. Deus te abençoe. Aqui, Evangelista Cláudio Augusto.